eu vou apresentar para vocês como é feita a análise de vibração ou a medida de vibração por nível global. Nós sabemos que a vibração pode ser analisada por nível global ou por espectro de frequência, ou espectro de vibração. A medição por nível global é a mais fácil de ser realizada, medição por nível global ou por análise espectral, tá? O método de medição, tanto da espectro de frequência como da medição por nível global, ele pode ser executado no local, tá? Pode ser feito por coleta de dados ou monitoramento contínuo. Deixa eu explicar cada um deles aqui. A medição executada no local, né, o sujeito, né, vai no local e analisa as condições instantâneas do equipamento, em função da observação de alguma normalidade. Tá? Esse tipo de medição no local pode ser feito por nível global ou por análise espectral. Tá? A análise espectral requer equipamentos mais sofisticados que a nível global e permite identificar melhor quais são os modos de falha do equipamento. Depende, então, do recurso. Tá? Se eu vou usar nível global, eu uso um equipamento simples, um equipamento que custa R$10.000. Se eu vou usar a análise de espectro, eu uso um equipamento que custa R$150.000. A diferença de preço é nessa faixa, pessoal. Tá? Por nível global e por análise de espectro. Tá? Coleta de dados. Alguém vai lá no local, coleta os dados, armazena num cartãozinho de memória de um chip, por exemplo, ou anota em planilhas e leva para o pessoal de manutenção, que vai fazer a análise dos dados e verificar a evolução do nível de vibração. É um tipo de medição e análise. Atualmente existem instrumentos e programas para facilitar a implementação do método, tem programas computacionais que vão lá e você vai colocando os dados para poder gerar os gráficos de tendência. Após o acúmulo de dados e a experiência da manutenção, é possível estabelecer os níveis de normalidade e de anormalidade e prever, então, o nível de desligamento do sistema. Então, se nós utilizarmos esse sistema, isso vai reduzir aquelas paradas inesperadas de máquinas e permite uma redução da manutenção de emergência no sistema. Então, é outro tipo de processo de medida de vibração. Há também a medida de análise de vibração pelo monitoramento contínuo. Essa é a tendência futura das novas máquinas. Vocês, como engenheiros projetistas de máquinas, devem prever nas suas máquinas que a medida de medição de vibração dela seja executada de forma contínua, monitoramento contínuo. O que é isso? Quando você faz o projeto da máquina, então eu tenho lá um mancal da máquina, certo? Isso no projeto. Lá no projeto da máquina, você tem lá o conjunto de mancais, a máquina. Você já prevê no projeto a colocação lá nas partes críticas da máquina. Você vai lá e já instala na máquina, no momento do projeto, você instala um acelerômetro, fixa ele por parafuso lá, também pega um outro acelerômetro nesse mancal, se for crítico, também fixa um acelerômetro naquele mancal. E você pega esse sinal já no projeto da máquina, e esses sinaizinhos elétricos aqui, do amplificador 1 e do amplificador 2 aqui, ó, você já coloca no painel da máquina, compra um sistema de aquisição de dados, portátil, né, tem hoje, né, e você já pega esses sinaizinhos aqui e coloca lá no mostrador da máquina o nível de vibração que a máquina tem naqueles mancais. Coloca lá uma luzinha vermelha, né? Então, quando a máquina está operando, esse sinal fica continuamente sendo monitorado de vibração nos mancais. Ele pode apresentar lá num visorzinho, apresentar qual que é o sinal de vibração, né? Mas isso acho que o operador nem precisa saber também. Ele liga, tem uma luzinha vermelha. Quando o nível de vibração chegou a um patamar muito grande, ele acende a luzinha vermelha e o operador tem que desligar a máquina. Ao mesmo tempo, ele pega essa informação aqui, conecta numa rede de dados industriais
e liga essa máquina com o setor de manutenção. E lá no computador do setor de manutenção, a pessoa que está cuidando da manutenção recebe um sinalzinho, ó, a máquina tal, o nível de vibração está alto, aconteceu alguma coisa. Vá lá rápido para ver o que está acontecendo, porque a máquina pode parar de forma inesperada e parar a produção. Então, o sujeito vai lá e analisa o que está dando de problema. Ou o próprio sensor, se permitir fazer uma análise de vibração por espectro de frequência, ele já diz para o cara, ó, é o rolamento da máquina que está com problema. E aí o sujeito vai direto lá e troca o rolamento. Então, isso é um monitoramento contínuo. A tendência futura de máquinas que estão no processo de fabricação e são críticas no processo de fabricação é empregar lá no projeto já esse tipo de situação. Esse tipo de situação que envolve o monitoramento contínuo. Então, vocês já tiveram projetos de máquinas, né? Metodologia de projeto de máquinas, na hora de elaborar o projeto de uma máquina, já comecem a pensar nisso. Nós temos, na universidade, no laboratório, nós temos equipamentos que fazem a medição local, né? Local e coleta dados. E no final, então, como eu falei, né? Quando eu tenho, então, a medição por nível global, né? Que é esse processo aqui. Na medição por nível global, o que a gente faz é, para cada mancal, mede o conjunto de vibrações e fica analisando de períodos em períodos. O produto final, né, para analisar essa medição por nível global, nós temos que elaborar curvas de tendência como essa aqui, tá? Onde essas curvas vão dar a indicação para o pessoal que está fazendo análise se a máquina está boa ou não, tá? Então, é uma técnica de análise de vibrações e medida de vibração muito usada, e geralmente nas indústrias, nos equipamentos que têm motores, ventiladores, bombas e mancais de maneira geral, essa técnica ela é utilizada, tá? Ela é uma técnica que não custa muito caro, né? Os equipamentos são mais baratos, tá? E geralmente é usada a técnica de medição por nível global, tá? Existem normas que tratam do nível de vibração global que uma máquina pode ter. E essas curvas de tendência são elaboradas a partir dessas normas que prevêem os níveis máximos de vibração. Por exemplo, ó, tá? Aqui, ó, eu apresento a norma ISO 3945, que estabelece os níveis globais de vibração que uma máquina pode ter. Ela apresenta aqui o seguinte, ó, velocidade de vibração. Então, os níveis de vibração tolerados por uma máquina, medidos em milímetro por segundo e valor médio quadrático, RMS. Então, aqui ela fornece, ó, 0,71, 1,12, 0,8, 2,8 e assim por diante, ó, tá? Ok? Ela divide as máquinas, bombas, mancais, né, o que foi colocado antes, motores, né? Ela divide esses equipamentos por potência. Então, ó, a classe 1, ela se refere a potências, motores que têm até 15 kW. Então, se eu tenho um motor elétrico, uma bomba, até 15 kW, máquinas em gerais até 15 kW, a gente usa, então, classe 1 para fazer análise de vibração, para verificar quais são os níveis tolerados de vibração. Classe 2, motores de 15 a 75 kW, né, ou com até 30 kW função rígida. Então, motores de potência entre 15 e 75 kW. Máquinas grandes em fundações rígidas, classe 3. Máquinas grandes em fundações mais flexíveis. Tem que olhar, ler, pegar a norma e ler exatamente o que ele define, o que é a máquina fundação flexível e a fundação rígida, tá? Mas, geralmente, nós caímos aqui, ó. De maneira geral, na indústria, as nossas máquinas estão nessa faixa aqui, ó. Ou estão na classe 1 ou na classe 2, tá? Classe 1, classe 2. Imaginem os nossos
torninhos que nós temos no laboratório. Aqueles torninhos têm uma potência mais ou menos de 10 CV, 10 HP, por aí, acredito, eu já medi, claro, não lembro mais qual que é de cabeça, tá? Eu tenho anotado em algum lugar isso. Então, o torno mecânico que nós temos nos laboratórios de usinagem, eles estão dentro de uma classe de vibração de classe 1, tá? Então, só vamos verificar o seguinte, ó. Nessa classe de vibração 1, eu tenho o seguinte, ó. Vibrações que são boas ou toleradas na máquina são vibrações em torno de 0,71. Até 0,71 milímetro por segundo RMS são níveis de vibração excelentes na máquina. Se o nível de vibração está entre 1,12 a 1,80 milímetro por segundo RMS, a máquina está ainda num nível de vibração boa. Entre 2,8 e 4,5, o nível de manutenção de vibração requer atenção do pessoal de manutenção. E entre níveis de vibração entre 7 a 18 ou mais, é inadmissível que a máquina funcione com esses níveis de vibração. Tá? Então, assim, com esses elementos, nós podemos criar os limites máximos e mínimos de atuação da máquina. Tá? Então, veja, ó, o limite de atenção é 2,8. Tá? 2,8 representa o nível de atenção da máquina. Tá? Inadmissível, a partir de 7,10 é inadmissível. Aqui, 1,8 ainda requer atenção, tá? E abaixo de 1,8 é bom, excelente e bom. Tá? Então, se eu quisesse fazer uma curva de análise de vibração por nível global do torno, tá? Eu faria isso aqui, ó. Eu faria uma curva, faria aquela curva que eu mostrei antes, já mostro novamente. Deixa eu ver aqui se ela está aqui. Ó, eu faria essa curva aqui, ó. Essa curva aqui, tá? Então, como é que eu faria ela? Eu faria um gráfico para plotar todo mês as medidas que eu faço de vibração por nível global no torno, tá? Então, assim, ó. Então, o que eu faria? Eu pegaria a norma, ó, 1,8, né, e 7,10. E traçaria, ó, nesse ponto aqui, ó, o ponto de alarme, de atenção, é 1,8. Traçaria aqui 1,8. Então, essa linha é o patamar de atenção da máquina. E aqui em cima, ó, esse ponto para o torno, tá? Ele fica em quanto? 4,5. Quando eu estou em 4,5, é inadmissível. Então, né, 4,5, por exemplo, aqui, seria o ponto inadmissível da máquina. Então, aqui, inadmissível, é o ponto inadmissível. E aqui, ó, o ponto de atenção. Faria um gráfico, e nesse gráfico eu iria plotar, por exemplo, todo mês eu vou lá naquele mancal da máquina e faço uma medição da vibração nos mancais da máquina. E pego aquela intensidade de vibração e ploto nesse gráfico, todo mês. Então, o sujeito vai lá e coleta o dado. E traz o dado para o engenheiro de manutenção, que vai fazer o gráfico e interpretar o gráfico. Então, por exemplo, teve um momento que, depois de uma manutenção, o cara fez uma manutenção. Por exemplo, colocou, depois de uma manutenção feita, onde a máquina está em boas condições, o sujeito foi lá e fez a medição. Ó, mediu, não vou usar essa escala aqui, vou riscar essa escala aqui. Ó. Mediu a vibração, e a vibração aqui, ó, deu 1,5. Geralmente, depois que a gente faz a manutenção, a máquina não fica perfeitamente boa, tem que dar um amaciamento na máquina, né? Então ela não está ainda boa. Mas logo em seguida, 15 dias depois, eu fui fazer a medição da vibração e medi lá a vibração em 1,3. Então eu fui lá no dia 15 de janeiro e plotei 15 de janeiro, plotei 1,3
no gráfico. Fiz outra medida de vibração, né, no início de fevereiro, 01 de fevereiro. O nível de vibração, quando eu medi, ficou em torno de 0,9. 0,9. Plotei lá 0,9 o ponto de vibração, tá? Aí fui no outro mês, né, e medi a vibração, ó, no dia 15 de fevereiro, medi a vibração da máquina e encontrei mais ou menos, quando medi a vibração, em torno de 1,4, 1,4. Peguei e plotei 1,4 aqui. E assim, todo mês a gente vai lá na máquina, ou de acordo com uma certa frequência, a cada 15 dias, a gente vai lá na máquina monitorar a vibração dela. Então, ó, nesse momento, eu cheguei nesse ponto, né? Nesse outro dia aqui, ó, eu cheguei nesse ponto de vibração, ficou constante por um bom tempo, a vibração ficou constante, tá? E depois de um tempinho, ó, o nível de vibração começou a subir de novo, ó, tá? Aqui, ó, nessa data, o nível de vibração chegou a um patamar mais ou menos de 1,7. Isso começa, ó, se eu for traçar uma curva, então, entre esses pontos, ó, eu tenho a curva de tendência da vibração da máquina. Aqui começa a dar um alerta, ó. Vejam que a partir desse ponto, começa a dar um alerta de que o nível de vibração está subindo da máquina, tá? Os desgastes estão acontecendo, as forças estão desgastando a máquina, está acontecendo desgaste, desbalanceamento, enfim, né? E o nível de vibração está subindo. Vejam que esse é o nível de atenção, 1,8. Então, nesse momento, o pessoal de manutenção, eles identificam a linha vermelha, atenção, opa, cara, tá, a máquina está acontecendo alguma coisa, se prepare, porque a falha vai acontecer, tá? E aí, então, o sujeito da manutenção, com a experiência dele, né, o engenheiro de manutenção com a experiência, sabe que naquela máquina, quando começa, o problema dela é o rolamento B da máquina, que sempre quebra, ou sempre se danifica por algum motivo. Então, nesse momento, ele começa a se preparar e começa a gerar, por exemplo, uma ordem de compra para comprar aquele rolamento, que possivelmente pode ser o rolamento que vai falhar, pela experiência dele. Então, ele já começa a abrir uma ordem de compra, porque a compra demora 15 dias para comprar e vir o rolamento, tá? Está se prevendo já para falha, tá? E continua monitorando, ó. Opa, no dia 15 de outubro, o nível de vibração subiu acima do nível tolerado de atenção, ó, e a tendência é subir mais. Ó, a curva começou a ficar grande. Já no dia 1º de novembro, o nível passou para um nível inadmissível. Se essa máquina continuar trabalhando, ela pode ter uma falha inesperada a qualquer momento, e se tiver uma falha inesperada, ela pode provocar a quebra de outros componentes da máquina e piorar ainda mais a condição da máquina, né? E se essa vibração é muito grande, inadmissível, ela pode provocar um problema no processo de fabricação. O produto que vai ser processado começa a ter falhas. Então, pode alterar o produto que está aí também. Então, é o momento de parar. O sujeito, então, dá uma ordem de manutenção. Gente, precisamos parar a máquina agora, porque o problema pode ser grave. E aí, o cara da manutenção, fazendo essa curva de manutenção, ele tem condição de chegar para o seu superior, que é o supervisor de manutenção, e dizer para ele, olha, supervisor de manutenção, temos que parar aquela máquina, temos que, já a partir desse ponto aqui, ó, o engenheiro de manutenção já pode falar para o supervisor, ó, te prepare nos próximos dias em parar a produção, porque eu preciso fazer a manutenção daquele mancal da máquina. Então, toda a indústria começa a se preparar, porque a máquina vai ter que ser parada, desligada, parada, para trocar uma peça que seja o elemento crítico, né? Então, isso desencadeia um processo para supervisão, que vai desencadear um processo para a gerência da empresa, para parar o sistema. E aí os caras já começam, ó,
para parar o sistema, ele vai ter que ficar parado por 2 horas para diminuir essa condição. Então, será que ao invés de desligar toda a planta no dia da manutenção, eu não posso reduzir um pouquinho a velocidade lá no primeiro processo para deixar, de repente, o produto se acumular um pouquinho antes dessa máquina, ter um pulmão, e depois ela dá conta do processo quando eu ligo ela? Tudo se desencadeia a partir disso. Então, lá, isso desencadeia um processo que vai até a gerência da empresa para parar o processo e para poder fazer a manutenção do equipamento. Tá? Então, isso é a medição por nível global. A gente não consegue, por nível global, pessoal, a gente não consegue identificar se a falha, se a vibração é causada por um rolamento, por uma engrenagem ou por alguma coisa diferente. Ele não permite fazer isso. Somente se o sujeito de manutenção, lá o engenheiro de manutenção, tem uma experiência mais ou menos no equipamento. Ele conhece as coisas do equipamento. Geralmente conhece, né? Então, aí ele pode dizer, ó, é tal peça, não é tal peça, e assim por diante. Mas, se eu quisesse definir exatamente qual é a parte, componente que eu preciso trocar ou que vai falhar, eu preciso usar a medição por espectro de frequência, que é um pouquinho mais complexa do que a medição por nível global, tá? Então, preste atenção nisso, tá? O nível global a gente consegue fazer facilmente numa empresa. Os equipamentos custam R$10.000, mais ou menos, tá? E o pessoal, para coletar dados e para analisar, não é necessário muito conhecimento de vibrações para fazer isso. É fácil de fazer. Já a espectro de frequência é mais complicada de ser realizada. Demanda muito mais análise de engenharia para poder definir tudo, o componente que vai falhar ou quais são os componentes que estão gerando a vibração excessiva da máquina, tá? Isso é o que eu queria passar para vocês nesse momento, tá? Então, com relação à medição por nível global, eu preparei outros 2 vídeos, então, que eu gostaria que vocês assistissem, que são os vídeos que mostram a medição local usando o equipamento, como é feita a medida, e como é feita a medida da vibração num mancal de um torno. Nesse vídeo, observem que, naquele momento, como foi feita a manutenção, a medição da vibração, foi identificado que o torno estava com uma vibração de 1,01 milímetro por segundo. Então, ó, a medida da vibração naquele torno, 1,01, está abaixo da tolerada pela norma. Então, o torno estava em boas condições no momento que foi feita aquela medição. Se a medição lá que eu fizesse no torno estivesse acima de 1,8, isso daria para o pessoal de manutenção uma ideia de que a máquina está em atenção, ela está fora da sua normalidade. Vamos pensar muito bem que ela pode falhar a qualquer momento, tá? Mas no caso da medição que eu fiz, no mancal deu 1,1, se não estou enganado, e no outro 1,4. Então, os níveis de vibração daquela medida estão dentro dos patamares, né, suportados pela norma ISO, tá? Então, não deixe de assistir o vídeo agora para complementar, então, essa apresentação teórica que eu fiz agora, tá? Bom, era isso que eu queria passar nesse momento para vocês, tá? E no próximo encontro eu vou passar, então, como fazer a medida de vibração por nível global, tá? Desculpe, por espectro de frequência. Nessa eu passei por nível global e a próxima apresentação por espectro de frequência, então, que demanda muito mais análise do que essa aqui, tá?